O grande conquistador mongol Genghis Khan esculpiu o maior império terrestre da história. Genghis Khan, o fundador do Império Mongol, era tanto reverenciado como líder visionário quanto temido como um conquistador brutal. Seu reinado marcou um período de expansão e unificação sem precedentes, mas também testemunhou a execução de punições impiedosas, muitas vezes projetadas para instilar medo e afirmar a supremacia. Neste vídeo, exploramos as punições mais brutais sob o regime de Genghis Khan, oferecendo um vislumbre sombrio das duras realidades do governo mongol. Impalação. Foi uma das formas mais cruéis de punição empregadas durante o reinado de Genghis Khan. Este método de execução não apenas era cruel, mas também era deliberadamente lento e agonizante. As vítimas eram colocadas à força em estacas afiadas, frequentemente de madeira, que eram então erguidas verticalmente para exibir o indivíduo empalado em um espetáculo horrível de sofrimento e morte. Esse ato brutal não servia apenas como uma sentença para supostas transgressões, mas também como uma mensagem poderosa para outros sobre as graves consequências de desafiar o domínio mongol. O regime de Genghis Khan utilizava essa forma de punição como uma ferramenta psicológica, impressionando as populações conquistadas com o poder e a brutalidade do Império Mongol. Aqueles que eram submetidos à impalação frequentemente eram deixados para suportar uma dor inimaginável, seus corpos lentamente sucumbindo às lesões infligidas pelas estacas. O método era meticulosamente projetado para prolongar a vida apenas o suficiente para maximizar o sofrimento da vítima, às vezes deixando-os agonizar por dias antes que a morte finalmente chegasse. Não era apenas uma questão de punição, mas uma afirmação de domínio, um indicador claro de que a regra mongol era absoluta e que qualquer forma de dissidência seria encontrada com a forma mais extrema de retaliação. Através do ato de impalação, Genghis Khan procurava cultivar uma reputação de crueldade, demonstrando que não hesitaria em empregar crueldades indizíveis para manter o controle e expandir seu território. A natureza horrenda da impalação servia como um vívido lembrete do firme domínio do Império Mongol sobre o poder, um espetáculo destinado a esmagar qualquer resistência potencial antes mesmo que ela pudesse começar. Nessa era de domínio mongol, o medo gerado por tais atos de violência era uma ferramenta potente para promover a submissão e desencorajar qualquer pensamento de rebelião, uma vez que as pessoas eram expostas à visão dessas execuções brutais. Não restavam dúvidas sobre a natureza impiedosa e implacável do governo de Genghis Khan, um reinado marcado por grandes conquistas e uma capacidade insondável para a brutalidade. Dizimação das populações inimigas. Era uma prática sob o comando de Genghis Khan, e as hordas mongóis eram infames por suas extensas campanhas de terror e assassinatos em massa, com o objetivo de instilar medo e afirmar sua supremacia. A dizimação das populações inimigas não era apenas uma estratégia militar, mas um ato deliberado de crueldade projetado para enfraquecer a moral e a estrutura social das comunidades que invadiam. Essa tática resultou na destruição completa de aldeias e cidades, com as forças mongóis deixando um rastro de corpos em seu caminho, marcando um período sombrio da história em que a vida humana era frequentemente ignorada em busca de poder e conquista. Nesse contexto brutal, ninguém era poupado, homens, mulheres e crianças eram indiscriminadamente massacrados à medida que as forças mongóis avançavam, suas vidas sendo abruptamente interrompidas em uma demonstração brutal de poder e controle. Esses atos eram caracterizados por um nível extremo de violência, com os soldados mongóis empregando métodos projetados para causar sofrimento máximo. Em muitos casos, os habitantes eram forçados a testemunhar a execução de seus familiares e vizinhos antes de sofrerem o mesmo destino. A escala desses massacres era impressionante, com relatos históricos detalhando como rios corriam vermelhos de sangue e montanhas de crânios eram erguidas como troféus sombrios de suas conquistas. Essa abordagem impiedosa da guerra permitiu que o Império Mongol se expandisse rapidamente, consumindo terras e populações com uma voracidade que tem poucos paralelos na história. O objetivo principal era criar um clima de medo, onde a simples menção do nome dos mongóis incitaria pânico e submissão. Essa política de massacres em massa serviu como um sombrio testemunho dos extremos aos quais Genghis Khan e suas forças estavam dispostos a ir em sua busca pelo domínio.
A memória desses massacres perdurou muito tempo depois que as hordas mongóis se moveram, deixando para trás uma paisagem marcada pela devastação e um povo irreparavelmente marcado pelos horrores que testemunharam. Através da dizimação das populações inimigas, Gengis Khan construiu um império baseado no medo e na carnificina, consolidando seu legado como um dos conquistadores mais brutais da história. Estratégia militar mongol. Sob o comando de Gengis Khan era inovadora, mas também implacável. Uma tática particularmente horrível empregada era o uso de escudos humanos, onde prisioneiros, muitas vezes civis, incluindo mulheres e crianças, eram forçados a marchar na linha de frente, servindo como uma barreira entre os guerreiros mongóis e as forças inimigas. Essa manobra calculada não apenas proporcionava aos mongóis uma vantagem tática, mas também demonstrava um brutal desrespeito pela vida humana, já que essas pessoas inocentes eram usadas como peões em um jogo maior de poder e dominação. Essa tática era principalmente usada durante cercos e assaltos a cidades fortificadas. Os mongóis reuniam prisioneiros, às vezes em milhares, e os usavam para preencher os fossos ou absorver o ataque de projéteis lançados pelos defensores. Era uma cena macabra, onde os gritos dos indefesos ecoavam enquanto enfrentavam um destino sombrio, sendo forçados a suportar horrores inimagináveis e frequentemente encontrando um fim violento. O uso de escudos humanos não apenas minava a moral das forças defensoras, mas também demonstrava a habilidade psicológica dos mongóis na guerra, utilizando o medo como uma arma potente. Os defensores eram colocados em um dilema moral precário, relutantes em usar todo o seu poder sabendo que estariam matando civis inocentes forçados a ficar na linha de fogo. Além disso, essa tática conservava os guerreiros mongóis, garantindo que suas fileiras permanecessem intactas enquanto avançavam sobre seus inimigos com ferocidade implacável. Além disso, essa prática ilustrava a natureza desumanizadora da guerra mongol sob Gengis Khan, onde indivíduos eram reduzidos a meros objetos, um meio para um fim na busca implacável por expansão e controle. A utilização de escudos humanos é um sombrio testemunho dos extremos aos quais Gengis Khan estava disposto a ir para assegurar a vitória, uma abordagem que valorizava o ganho estratégico sobre a santidade da vida humana. Essa brutalidade na guerra sublinha a natureza implacável e calculista do governo de Gengis Khan, um período em que a crueldade e a astúcia se combinaram para forjar um dos impérios mais formidáveis da história. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.